Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo bombardeios no campo minado. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 24 e versículo 3. Diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. 22 de outubro de 2025. Grandioso, perfeito Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer pela oportunidade, pela noite de paz. Pedimos ao Senhor um dia de bênção, de vitória para todos que estão me ouvindo, para mim, para minha família. Continue conosco aqui, Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia falando bombardeios no campo minado. Essa linguagem mais, aquela linguagem militar, né? E os exércitos de todos os países sabem do que é que eu estou falando. Embora não estou falando para nenhum deles, mas você, a senhora e o senhor, já entenderam que vamos falar sobre um lugar que é muito delicado. Campo minado, no sentido figurado, significa aquele lugar que é complicado, aquele lugar que é cheio de armadilhas. E essas armadilhas estão prestes a gerar um grande conflito. E onde é, ou pelo menos de que campo minado eu estou falando aqui? Eu estou falando da casa, do lar. Casa, lar, aqui não é simplesmente as paredes, o telhado, as portas, janelas, não. Casa, lar, pessoas. No mínimo, quando a gente começa a querer viver uma vida independente, no sentido de construir uma família, começa pelo menos com dois. E são dois diferentes, homem e mulher. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Então a gente observa que qualquer coisa diferente, qualquer atmosfera que uma parte não concorda com a outra, já é motivo de, uma desavença, uma briga, uma contenda. Vocês sabem o que eu estou falando. Então a casa é realmente a família ali, aquele ambiente onde está todo mundo reunido, é exatamente um campo minado, onde está sendo bombardeado todos os dias. Bombardeado por quem? Por Satanás, pelo diabo, pelas coisas do mundo, pela nossa carne, enfim. Veja as desgraças que está acontecendo no mundo. Está cumprindo-se sim aquilo literalmente que Jesus falou. Falou que nos últimos dias, né, por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Está mesmo assim. Está falando do amor aqui, pessoas mesmo, comuns. Ninguém mais tem respeito pelo próximo, né? É cada um por si, um subindo em cima do outro para massacrar, né? Botar para trás, enfim. Gente, Jesus, vem logo buscar a tua noiva. Eu vou citar aqui alguns textos bíblicos, não vou ler o texto propriamente dito, mas vou citar aqui onde eles estão escritos. Vamos começar aqui por Mateus, capítulo 7, versículo 24, 25 até o 27, onde a gente observa Jesus dando um exemplo de casa afirmada sobre a rocha. A rocha aqui é Cristo, tá? E quando ele está falando de casa, não é essa casa aqui que a gente, né, que talvez a minha não seja nem num terreno muito sólido, firme, mas sim esta casa chamada família.
se for firmada na rocha, a gente sabe que não será abalada, né? Vem os ventos, as tempestades, mas não será abalada. Salmos capítulo 127, versículo 1, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então o homem quer construir a sua família, não estou falando aqui, somente não está falando somente de casa, de tijolos não, está falando de família. Então é em vão se o homem quiser edificar, construir sua família à base de suas próprias ideias. A gente está vendo por aí como é que a coisa acontece. Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo fala que a nossa luta é espiritual e não física. Então dentro de casa, às vezes, tem um tumulto, né? Filho com o pai, é a filha com a mãe, a nora com a sogra e vice-versa, irmão contra irmão. Mas não é, a nossa luta não é física, gente. É espiritual, Paulo fala aqui. E Tiago, capítulo 3, versículo 16, ele fala que contendas, invejas, essas coisas geram confusão. E às vezes a contenda e a inveja está dentro da própria casa, o campo minado que está sendo bombardeado, conforme deu tema hoje aqui. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz: a palavra dura destrói. Ela suscita ira, a pessoa fica revoltada e muitas vezes a pessoa dentro de casa não sabe falar com a outra, né? É o marido que não sabe falar com a esposa que não sabe falar com o marido, o filho que não sabe falar com os pais. Então a palavra dura destrói mesmo, mas a branda traz paz. Sejamos brandos. Muita coisa ruim está acontecendo nos lares, sobretudo os lares cristãos, porque abandonaram a Bíblia, a leitura, abandonaram a oração, abandonaram o culto doméstico, enfim, para mim essa palavra. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, é muito conhecido. Ele fala para a gente estar vigiando contra o inimigo. E Josué, capítulo 24, o livro de Josué, versículo 15, eu vou fechar com chave de ouro. Vamos fazer assim como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando a gente está com o nosso lar, a nossa família em Deus, organizando nossas vidas com Deus, nós não estamos assim, não vamos estar, né, em um terreno perigoso, hostil, porque nós estamos exatamente edificando o nosso lar com Deus, nossa família, e os perigos visíveis e invisíveis que a gente, né, está passando diariamente, Deus vai tomando conta e a gente vai sendo abrigado por Ele no momento de dificuldade. Então, quando a casa é edificada sobre Cristo, torna-se essa casa um lugar de paz, proteção, uma presença divina, o Espírito Santo reina. Que nosso lar seja assim, uma casa construída na rocha, não casa de tijolos, mas nossa família. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.